A economia brasileira registrou um crescimento recorde no terceiro trimestre de 2020, 7,7%. Isso aqui é uma comparação com o trimestre anterior, com o fundo do buraco, não é? Os dados são do IBGE, foram divulgados hoje, referentes ao PIB. O número veio abaixo do que o governo esperava, do que empresários esperavam, do que banqueiros esperavam, do que economistas esperavam. O número veio abaixo. Mas, é claro, e isso já se sabia, né, que seria muito maior o produzido e consumido no terceiro trimestre do que o produzido e consumido no segundo trimestre. Claro. Então, já se sabia que haveria um crescimento considerável. Temos um recorde, embora abaixo do esperado. E, de qualquer maneira, o importante não é a comparação com o trimestre anterior, a não ser no sentido de que, opa, o buraco realmente ficou para trás, ou o fundo do buraco. No buraco a economia ainda está, mas o fundo do buraco já ficou para baixo, está subindo. Mas não voltou ao nível pré-crise. Quer dizer, qual crise? Não voltou ao nível pré-pandemia, porque crise é uma engatada na outra. 4,1% abaixo do último trimestre de 2019. O resultado também se encontra 7,3% abaixo do pico, que foi registrado no início de 2014. E no final de 2014, a economia começa a entrar em recessão. Mas, no início de 2014, ela atingiu o seu pico em termos de crescimento. E a distância deste último trimestre para o registrado no início de 14 é de 7,3%. Bom, mas vamos a comparações mais realistas em relação ao mesmo período de 2019. Então aí você já expurga, abstrai aspectos sazonais, trimestre com trimestre. 3,9% de queda agora, no terceiro trimestre de 20 para o terceiro trimestre de 2019. No acumulado do ano, o produto interno bruto recuou 5%. E, portanto, imaginando que teremos no último trimestre, estamos tendo no último trimestre, um crescimento, algum crescimento, então é provável que a redução do produto interno bruto em 2020 seja menor do que 5%. Nos últimos 12 meses, há um recuo de 3,4%. Segundo o IBGE, a economia voltou ao patamar do início de 2017, quando ainda estava em recessão, era o início do fim da recessão, não é? Analistas projetavam um crescimento de 8,7% e foi de 7,7%. Isso aqui é 8,7% na comparação com o segundo trimestre. Foi de 7,7%. E uma queda de 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Foi de 4,1%, 3,9%. Então aqui a diferença foi menor, né? De 0,3%. O Ministério da Economia projetava expansão de 8,3% no terceiro trimestre em relação ao segundo e queda de 3,9% sobre o mesmo período de 2019. Então, acertou o tamanho da queda em relação ao mesmo período de 2019. Acertou na mosca, mas errou a diferença, o crescimento em relação ao segundo trimestre. Bom, é claro que temos exceções, né? É preciso ressaltar que há diferença de um setor para o outro. Então não significa um comportamento igual de todos os setores, isso é claro. O setor de serviços, que tem o maior peso no produto interno bruto, é o que apresenta a retomada mais lenta. Nós tivemos, claro, tempos em que o PIB brasileiro era majoritariamente determinado pela agricultura, incluindo, claro, o que era exportado, na época o café, principalmente. Depois veio a indústria e a indústria passou a ter um peso maior no PIB. E hoje, e este é um fenômeno
praticamente no Ocidente inteiro, né? Ou quase inteiro. Você tem países que não, Haiti, Guatemala. Mas na maior parte dos países, principalmente aqueles mais desenvolvidos, o setor de serviços é o que tem maior peso no produto interno bruto. E ele exatamente é o que está apresentando uma retomada mais lenta aqui no Brasil. Indústria e comércio eliminaram perdas da fase mais aguda da pandemia, mas ainda mostram perda de fôlego. E o consumo das famílias e os investimentos tiveram recuperação parcial. O fato é que nós tivemos a agricultura bem, a agricultura com aquele comportamento habitual, né? Nós temos um setor muito competitivo e que lida diretamente com o mercado externo, não apenas com a demanda interna, claro que sim, mas também com o mercado externo. E não é só a China, não. Também a Europa importa muitos produtos agrícolas brasileiros, muita comida produzida no Brasil. E é um setor onde a tecnologia está presente, há investimento em tecnologia, a produtividade é muito alta. Então não há a menor dúvida que a agropecuária continua bem. A indústria, e nós conversamos aqui esta semana com uma representante da Confederação Nacional da Indústria, a indústria tem problemas estruturais. A própria CNI admite um processo de desindustrialização. Por falta de investimento em tecnologia, por falta de investimento em treinamento de mão de obra e também porque a globalização da economia faz com que você tenha uma concorrência muitas vezes desleal com produtos feitos em outros lugares. Países que usam dumping, países que usam truques cambiais, é o caso da China, ou que têm uma produtividade muito elevada e conseguem vender por um preço melhor, tem um custo de produção menor, ou tem esse pacote inteiro, custo de produção menor, produtividade elevada, uso de dumping e truques cambiais, não é? Então, é difícil. A indústria está o tempo todo exposta à concorrência. Qual é a saída? Fechar e falar, não, este mercado é só dos industriais brasileiros? Claro que não, porque isso tornará os produtos mais caros, produzirá inflação, o consumidor será atingido por falta de produtos, será atingido por não ter o melhor do melhor, né? E muitas vezes leva o produtor ao comodismo. Eu não tenho concorrência, o que eu produzir, no ritmo que eu produzir, com o nível de investimento que eu fizer em tecnologia, está tudo acertado. Então a indústria brasileira, ela tem sofrido, mas ela tem uma base histórica muito forte. O Brasil tem indústrias de altíssimo nível em algumas áreas, tanto que exporta, inclusive, para os mercados mais exigentes, como o dos Estados Unidos. O Brasil tem um parque industrial importante. É que é preciso que ele recupere a capacidade de concorrência, inclusive interna, não só para disputar mercados, mas inclusive para disputar o mercado interno. No caso do comércio, o comércio ele é o reflexo imediato de como está o bolso do consumidor, não é? Então, faz tempo que a demanda no Brasil está lá embaixo, pequenininha, o povo está sem dinheiro, a renda no Brasil é muito baixa, o salário médio no Brasil é muito baixo, o salário mínimo no Brasil é uma vergonha. Então, muita gente, aparece uma crise e o sujeito é empurrado para a situação de só consumir o essencial. E muitas vezes ele abre mão até do que é muito importante. Um plano de saúde, ele não pode pagar mais. A comida que ele compra, ele passa a trocar, por exemplo, o que eles chamam de fontes de proteína, né? Então não dá para comprar o bife, ele vai comprar o frango, não dá para comprar o frango, ele vai comprar o peixe. E alguns o ovo, porque não dá, né? E a dificuldade de pagar contas, etc. Então, o comércio ele reflete imediatamente como está o bolso do consumidor. Se ele está disposto e se ele tem como gastar um pouco mais ou não.
o comércio vai reagir a isso e, claro, ao crédito. Como o crédito no Brasil é muito caro, usar crédito no Brasil não é moleza, é duro, porque é muito caro, os juros são muito altos, vergonhosos, na verdade, vexatórios, estratosféricos, não é? Então, o crédito caro, obviamente, inibe o consumo. Então, renda baixa e crédito caro, não é fácil. Muitos setores vão demorar para terem uma recuperação. Hotelaria, aviação, porque não basta, teve uma recuperação, mais gente voltou a andar, a viajar de avião. Tá bom, mas o custo de colocar uma aeronave no ar é muito alto. E também deixá-la parada em terra com a manutenção que é exigida é muito alto o custo. É um setor que tem de trabalhar na sua plenitude, ou senão o risco de prejuízo é muito alto. Muito alto. Então, vem aí o senhor Paulo Guedes para dizer o que a respeito desses anúncios. O Paulo Guedes disse o seguinte, que isso aí está comprovando o crescimento em V. Olha, a gente entende que o Paulo Guedes tem de dar sinais positivos para investidores, né? Até para o consumidor. Não, agora engatamos uma quinta aqui, vamos subindo. Será? Isso não está determinado, não é algo dado e que apenas constataremos ao longo dos próximos meses. Infelizmente, é mais uma vontade manifestada pelo Paulo Guedes e, de certa maneira, a necessidade de dar recados otimistas para quem investe, para quem vai consumir, para quem está fazendo planos de consumo, para quem está fazendo planos de ampliação dos negócios. Mas nunca, nada é melhor que a verdade, não é? Então, ele tem de anunciar o V se de fato a economia estabelece que será em V. Ou seja, caiu e vai subir na mesma proporção. Não há essa garantia. Não há. E, além disso, aliás, o Paulo Guedes falou a respeito de estabilidade e disse que a meta fiscal para 2021 poderá ser fixa, porque antes eles estavam falando em meta móvel. E ainda hoje, o Rodrigo Maia desceu a lenha nessa história de meta móvel, dizendo que não se faz uma peça orçamentária assim. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias não pode trabalhar com metas móveis. Você pode até corrigir. Geralmente corrige, hein? Geralmente corrige. O orçamento aqui, ele é especulativo. E é natural, porque você não sabe quanto você vai arrecadar, qual será a recuperação da economia, quanto você vai recolher impostos. Não sabe. Que crise haverá pela frente que vai afetar o comércio, a indústria e, portanto, a arrecadação. Não há dúvida. Mas é preciso ter uma meta fixa, não é? Agora, o Paulo Guedes, de qualquer maneira, ele mantém um discurso otimista, inclusive chegou a dizer que agora as pessoas terão emprego e, portanto, não haverá necessidade de auxílio emergencial. Então o ministro da Economia está dizendo o seguinte, acabou agora o auxílio emergencial, um abraço, porque vai ter emprego. Mas onde ele arranca essa certeza? Onde ele busca essa certeza? Se não no seu desejo de que seja assim. Não há nenhuma garantia. São 14 milhões, na verdade 20, né? Aqueles que estão há mais tempo sem procurar emprego. Outros que estão sendo subutilizados. Então, devagar. Eu acho muito mais razoável, muito mais realista a posição do Raul Veloso, que falou aqui pra gente anteontem. Falou, tem de ter recurso para auxílio, tem de ter recurso para ajuda governamental. Não está resolvido o problema. Não está resolvido, mas é o faz de conta, o esporte nacional, né? Anunciada a vacina. Gente, acabou, tá tudo bem. Vamos lá que tem emprego para todo mundo. Não tem, cara.
Não tem. E haverá pressão social. A realidade social brasileira vai pressionar o Congresso e o governo e os governos estaduais para que haja algum tipo de assistência pública além de programa permanente como o Bolsa Família. Não tenha dúvida disso. Não adianta o Paulo Guedes ficar contando para a nação a história da Alice. Ele deseja que seja assim, mas não há indícios econômicos de que assim será nos próximos meses. Claro, uma hora vai ser desnecessário. Você vai ter só aquele programa permanente que tem de ter. Mas não há nenhum sinal de que o início de 2021 terá um quadro econômico diferente. E aí entra, por fim, a gravidade da incompetência de diversos governos, municipais, estaduais, federal. Por quê? É o seguinte, as pessoas precisam trabalhar, a economia precisa andar. Isso não é uma brincadeira. Você não recupera o perdido. Às vezes você perde algo em 3 meses na economia, mas você não recupera em 3 meses. A recuperação é sempre mais lenta, morosa, dependendo inclusive de outros adventos, positivos ou não. Então é o seguinte, veja em São Paulo, houve um período em que também foi Alice no País das Maravilhas. Não é? E o Dória mandando sinal verde para todo lado. E aí o quadro começou a mudar. Não por causa da atividade econômica, mas por atividades recreativas que podem ser adiadas. Mas a atividade econômica não. Então olha a mistura que fazem. Fazem de conta que está tudo resolvido, que está tudo bem. Vem o anúncio, Dória vai imediatamente após a eleição promover um recuo no Plano São Paulo, ou seja, voltará para a faixa amarela. E ele disse, isso é notícia falsa, é conversa de eleição. E no dia seguinte, horas depois dele fazer um discurso, como se dele tivesse sido a vitória do Covas, né? E festejado e tal, e muita gente ali reunida. Horas depois, vem o anúncio que ele disse que não aconteceria. Ele deveria ter dito, não sei, vamos esperar os números, a situação vai dizer o que nós faremos, nós reagimos à situação. Não, não haverá. Notícia falsa. E aí veio. E vem de novo atingindo a atividade econômica. E vem de novo atingindo empregos. E naquela época do ano em que o comércio, por exemplo, espera oxigênio, em que o setor de serviços espera oxigênio. E aí, o que fará o governo em relação às reais situações que espalham o vírus? Aquela multidão de desmascarados, né? Achando que tá tudo bem, vamos festejar, não importa o quê. Muitas vezes uma atitude hedonista, né, em relação a tudo. É o agora. E aí o governo não consegue impedir isso. E às vezes até discursou, em alguns momentos discursou em tal tom e em tal direção que incentivou isso. Mas agora, quem paga o pato é quem trabalha, quem precisa trabalhar, é o setor econômico, é a atividade comercial, de serviços, e obviamente isso atinge a indústria. Então, olha o fio de navalha. É preciso continuar combatendo situações que são dispensáveis, que são adiáveis e que estão produzindo a proliferação do vírus. Por outro lado, é preciso oxigenar a economia, abrir portas e não fechá-las. É o que dissemos aqui ontem, o shopping.
o centro de compras, se ele funciona 12 horas, a possibilidade de uma concentração é menor, as pessoas têm 2 horas a mais, há uma distribuição maior. Se você concentra, e quanto mais concentra, é claro que haverá mais concentração, porque o horário está reduzido. Há menos tempo para que as pessoas possam ir lá comprar. Imagine a pizzaria, né, tendo de fechar 10 horas da noite. E isso é evitável. Mas o que deve ser controlado, vigiado, não por patrulhamento do Estado, né, mas por uma questão de saúde pública. Isso aí o governo não dá conta. Provou, nos últimos meses, que é incapaz de evitar essas situações. Então, a recuperação em relação ao último trimestre foi ótima, porque é um recorde, mas foi inferior ao esperado. Todo mundo sabia que o crescimento seria gigante, por conta do que foi o trimestre anterior, o segundo trimestre, o fundo do poço, mas a economia brasileira continua numa situação crítica. E nem o otimismo do Paulo Guedes, e nem o bate-cabeça de governadores, como aconteceu em São Paulo, e nem a inépcia do governo federal para apontar caminhos, nada, absolutamente nada, faz com que o discurso otimista do Paulo Guedes possa ser recebido como algo dado, estabelecido pela economia. É apenas uma vontade manifestada pelo ministro. Tomara se cumpra, porque as pessoas estão desesperadas em busca de trabalho, de emprego e de renda.